Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvinte e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos do local habitual Rádio Savana 100.2. Também pode ver o programa em direto no Facebook. Em diferido pode assistir na televisão independente de Moçambique, 21 horas às terças, quintas e aos domingos. E também nesta rádio aos sábados às 12 e aos domingos às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Cá no estúdio, depois de 2 programas feitos via Skype. Pelos vistos, as tecnologias funcionam bem e não foi a distância que não impediu de que as ideias circulassem pelas formas habituais, não obstante o estúdio não ter sido utilizado na sua plenitude. Vamos continuar neste programa a debater os resultados eleitorais, mas antes disso, Fernando Lima, vamos ao seu facto da semana: intimidação a jornalistas. Bem, o tema da intimidação de jornalistas também tem a ver com eleições e, pelos vistos, os jornalistas que não devem ser os protagonistas principais nos atos eleitorais, desta vez transformaram-se também em fontes de novas notícias sobre as eleições, pelo facto de terem sido ameaçados em várias circunstâncias e em várias províncias. Ora, é lamentável quando isto acontece e quando são reportados vários incidentes. Parece-me preocupante aquilo que aconteceu em Nampula e claramente relaciono as intimidações a jornalistas em Nampula devido ao facto de uma série de municípios terem passado para a oposição e mesmo nos municípios onde não passaram para a oposição há elementos, e esses elementos foram trazidos à colação por jornalistas da vitória da oposição. Aliás, estes casos ainda estão em disputa, e o caso mais rocambolesco, que é o caso de Moatize, onde há um caminhão que desapareceu com urnas, há os editais postados num portal da internet, portanto, contrariando uma certa verdade que quer supostamente órgãos eleitorais e determinados partidos políticos queriam fazer passar em relação àquilo que aconteceu em Moatize. Portanto, por um lado, isto significa que os jornalistas tentaram desempenhar corretamente o seu papel, mas, por outro lado, lamento, e é preciso denunciar com veemência, como denunciou, por exemplo, a Amnistia Internacional, estes casos, porque os jornalistas não são os protagonistas fundamentais das eleições, são as pessoas, os eleitores que exercem o seu direito de voto e os órgãos eleitorais que fazem o acompanhamento e depois calculam e divulgam os resultados eleitorais. Os jornalistas estão apenas a cumprir o seu trabalho e não podem ser responsabilizados ou intimidados exatamente pelo facto de estarem a fazer o seu trabalho. E em alguns municípios, alguns partidos tentaram atribuir os seus maus resultados ao trabalho dos jornalistas. Exatamente, ou seja, confundir-se a mensagem com o mensageiro e, portanto, mas isso já estamos habituados aqui em Moçambique. Aliás, temos alguns casos funestos no passado que aconteceram. É habitual e isto demonstra algum desespero que aconteceu nestas eleições, porque não era suposto de haver determinados resultados, nomeadamente os resultados que aconteceram na província de Nampula. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora aos números eleitorais. O quadro desses números vai ficando completo nas 53 autarquias. Os resultados do apuramento intermédio, já globalmente, a Frelimo coube 51,95%, a Renamo 38,71% e o MDM 8,50%. A oposição junta obteve 48,08%. Em alguns setores defende-se que
o grande vencedor é a Frelimo, porque ganhou 44 das 53 autarquias. Outros setores argumentam que foi a RENAM. Como é que Fernando Lima lê estes números e estas posições que são assumidas? Bem, começando pelas 44 autarquias ganhas, o resultado é esmagador, mas, e rimando com esmagador, também é enganador, porque, como disseste, e nas percentagens mostram uma grande proximidade em percentagens de eleitorado, mostram uma grande proximidade entre os eleitores que em todo o país votaram pela Frelimo e os que votaram MDM e a RENAM. Mas, se eu fosse um estratega político do Partido Frelimo, os resultados verificados são preocupantes e são resultados que merecem uma reflexão profunda, e compreendo que, em termos de propaganda, se diga que houve uma vitória em 44 municípios, mas os resultados em muitos desses municípios foram muito apertados. Há uma contestação em relação a seis municípios, portanto ainda pode ser que o número 44 venha a ser alterado, mas claramente houve um grande avanço da oposição, um avanço na oposição num contexto em que houve também uma maior participação eleitoral. A minha leitura em relação à participação eleitoral, ou seja, uma participação acima dos 60%, significa que os novos eleitores que apareceram a votar são claramente eleitores que votaram na oposição. Isto parece que quanto maior for a influência, parece que faz tremer a Frelimo. Eu penso que sim. Já o dissemos anteriormente. Claramente a Frelimo tem o desgaste da governação e depois outros problemas que são problemas conjunturais. Mesmo que a Frelimo ponha a sua melhor cara para afastar o fantasma das dívidas ocultas, da crise económica, este fenómeno tem afetado a popularidade do partido no poder, e os argumentos que têm sido utilizados não são argumentos convincentes, de modo a levar o eleitorado a continuar a votar maciçamente Frelimo. E olhando também para questões de ganhos quantitativos e qualitativos, por exemplo, a oposição ganhou as cidades politicamente mais importantes, Beira, Quelimane, Nampula, Nacala, Porto, e todas essas estão com oposição, e na Matola continua em disputa. Pode-se falar de uma vitória qualitativa da oposição? Eu penso que não é desonesto fazer essa afirmação. A Matola, neste momento, é o maior círculo eleitoral, ou é a maior autarquia moçambicana. O INE, o Instituto Nacional de Estatísticas, dá uma população da Matola de 1,6 milhões e uma população para Maputo de 1,1 na capital do país. Ora, também conhecemos o fenómeno particular da cidade da Matola. A cidade da Matola é o dormitório da capital moçambicana. Uma parte dos quadros que trabalham na cidade de Maputo, vivem na cidade da Matola, votaram na Matola. Então, mais uma vez, para os estrategas, para os analistas dentro do Partido Frelimo, isto é um fenómeno preocupante, independentemente daquilo que venha a decidir o Tribunal Distrital da Matola, o Conselho Constitucional, em relação a toda esta embrulhada sobre os votos de quem ganhou, se foi a RENAM ou se foi a Frelimo. Há claramente uma vitória moral da RENAM quando a sua diferença pontual são 2.000 votos
com 8 mil votos nulos e com o terceiro partido, que é um partido da oposição, tendo alcançado 11 mil votos. Isto é aquilo que se costuma dizer uma vitória de pirro por parte da Frelimo, ou seja, uma vitória que não é vitória. Portanto, e com uma parte deste eleitorado que votou uma tola, na prática é eleitorado que pertence à cidade de Maputo. Portanto, se a Frelimo não se põe a pau, e isto foi dito também em 2013 e em 2014, sobretudo em 2014, pode perder a cidade de Maputo. Aliás, é importante e seria desonesto de não se mencionar que a vitória em Maputo decorre também de um afastamento técnico de Venâncio Mondlane e de Samora Machel Júnior. Com esses dois candidatos, com a divisão do voto... Seria um bye-bye Maputo? Pode ser que sim, pode ser que não. Ou os resultados teriam sido muito mais apertados? É óbvio que o candidato Inês Comis sentiria muito mais dificuldades em conseguir a vitória. Basicamente, na cidade de Maputo, Inês Comis fez uma campanha solitariamente, não tinha um adversário à altura. É minha convicção, e o professor José Jaime Macuano já assim o disse, que se votou sobretudo em cores partidárias. Por exemplo, ele faz, e eu acho esta observação dele muito interessante, que o voto nas listas na Matola, por exemplo, penalizou Calixto Coça, que nem sequer é um candidato que tem grande antipatia do eleitorado, mas o eleitorado, aparentemente, e na análise do professor Macuano, votou em linhas, votou em opções partidárias. Logo, na Matola, não votou em Calixto Coça, votou na Frelimo. Penalizou a Frelimo, aliás. Logo, aquilo que se pensava que a imagem de Calixto Coça se sobreporia à Frelimo, foi a Frelimo que foi votada, foi a Frelimo que foi penalizada. Portanto, são claros sinais de crítica à Frelimo estes resultados eleitorais. E é muito enganador agitar-se o número das 44 Então, essas mexidas na legislação, eliminar-se o voto direto ao presidente, privilegiar-se o cabeça de lista, em alguns municípios, pode ter tido efeitos contraproducentes ao que a Frelimo pretendia, porque foi a Frelimo que propôs. Sim e não. Na prática teve esses efeitos danosos. No fim do dia, ou seja, no lavar dos cestos, de se fazer o balanço eleitoral, não sei, não só a Frelimo, todos os partidos políticos, se não têm ganhos a retirar. Ou seja, esta lei foi feita para amarrar os candidatos aos partidos políticos. E aí não há uma grande diferença. MDM, Frelimo e Renamo, eles odeiam as individualidades, adoram este sentido carreirista do quadro do partido, da disciplina do partido, independente de uma pessoa ser edil ou não ser edil, a sua personalidade tem que se diluir na disciplina partidária, na lealdade ao partido. Ou seja, não obstante o anticomunismo, antissocialismo, antimarxismo que é proclamado pelo MDM e pela Renamo, no fim do dia, todos estes partidos têm uma costela leninista muito forte, ou seja, a força do partido, a disciplina do partido acaba por se impor à vontade individual dos candidatos e das personalidades dentro dos partidos políticos. Politicamente falando, e recorrendo também um pouco
a linguagem futebolística. António Muxanga, que deu dor de cabeça a Frelimo nas eleições municipais, marcou um grande golo pela forma como protestou o facto dos blindados serem cercados à casa dele. O Muxanga não marcou apenas um golo, acho que marcou vários golos. Muxanga é uma figura muito popular, não só na zona sul de Moçambique, em todo Moçambique. Ele tem uma forma muito peculiar de fazer política dentro do Parlamento e fora do Parlamento. Alguns dos programas televisivos onde participa, não obstante os canais onde participa serem de reduzida audiência, de terem qualidades técnicas muito fracas, as pessoas assistem àquele canal não por causa do painel, mas apenas para ouvir falar o António Muxanga. As pessoas adoram ouvir falar o António Muxanga. Uma parte dos resultados que a Renamo obteve na Matola não foi apenas a Renamo que os conseguiu. Muxanga e o seu estilo populista levou muitos eleitores a votarem em Muxanga. Claro que esta parte final, o tal, digamos, não sei se é uma grande penalidade ou foi um golo de livre direto, acho que é espetacular, porque estamos sempre a aprender e estamos sempre perante factos novos. No passado tivemos os batuques e os apitos, agora temos um deputado que chegou com as suas malas à Assembleia, porque considera que na sua casa não há condições para ele estar. E, infelizmente, dadas as circunstâncias em que determinados políticos exercem as suas atividades em Moçambique, dadas as circunstâncias em que no passado António Muxanga esteve envolvido em questões em que a própria legalidade de determinados atos contra si é altamente questionável, nomeadamente todo o incidente da sua detenção depois de participar numa sessão do Conselho de Estado, levaram-no a esta atitude rocambolesca. Politicamente, vale o que vale, mas eu penso que é importante, por vezes, estes métodos menos ortodoxos para chamar a atenção. E foi numa sessão solene da abertura da Assembleia da República, onde estava presente o Primeiro-Ministro e o Ministro do Interior. Claro, e não só, e as câmaras de televisão, ou seja, o que está aqui em causa, no fim de contas, é se os deputados têm ou não têm imunidade perante as circunstâncias de lei. Por exemplo, a ser verdade a questão da sua casa policiada e visitada por blindados policiais, porque será que a casa de um deputado ou do candidato do maior partido da oposição tem que ter este privilégio? É estranho. Portanto, António Muxanga, como deputado e como candidato a presidente de município, merecia mais respeito. É uma atitude perfeitamente desrespeitosa esta questão de lhe porem a casa, os arredores da sua casa, policiados e vigiados por blindados policiais. E o António Muxanga já abandonou o Parlamento, já regressou para a sua casa. Vamos passar para uma outra linha. Caso os resultados não mudem, tanto a CNE e o Conselho Constitucional confirme estes resultados que aqui até agora temos uma Matola, o município em que a oposição pode se unir e bloquear a constituição do Conselho Autárquico. Essa é uma possibilidade.
mas é uma possibilidade que tem, neste momento, alguns pontos de interrogação, porque as relações entre o MDM e a RENAM não são as melhores. O MDM contribuiu em termos agressivos para o chumbo de Venâncio Mondlane como candidato da cidade de Maputo. Claro que aqui podemos também dizer, bem, mas a RENAM roubou candidatos ao MDM, nomeadamente o candidato de Climane, de Maputo e de Tete, mas é imperativo, se querem fazer política nessa base, ou seja, boicotarem a tomada de posse dos órgãos eleitorais e depois boicotarem também a aprovação do plano da autarquia, portanto, fazendo cair o elenco eleitoral, forçando novas eleições, tem que haver, de facto, este entendimento entre o MDM e a Frelimo. O MDM só teve 8,5% do voto popular nestas eleições, mas em grandes municípios como Matola e depois em pequenos municípios tem um papel a jogar como partido de charneira em relação ao apuramento de maiorias, mas tudo isto para já é muito teórico, porque as relações na oposição já conheceram dias melhores. Mas vão ter que conhecer dias melhores, porque outros dias melhores, porque o MDM, por exemplo, na cidade da Beira, precisa da RENAM para governar. Bem, nós em Moçambique já assistimos a masoquismos completamente incompreensíveis por parte da oposição e por se recusarem pura e simplesmente a fazerem uniões quando, à vista desarmada, esta era a melhor opção, aquilo que seria melhor para a oposição. Claramente, David Simango precisa da RENAM, da RENAM na Beira para governar, a não ser que o MDM, e digo MDM porque isto já aconteceu no Parlamento, que o MDM, contra a natura, diria eu, se decida aliar ao Partido Frelimo e fazer frente com o Partido Frelimo em vez de fazer frente com a RENAM. Isso não significaria atrair o eleitorado da Beira, que não quer ver a Frelimo pelas costas? Eu penso que seria politicamente e socialmente penalizante para Davis uma aliança dessa natureza na cidade da Beira, mas como eu digo, já vimos coisas acontecer em Moçambique que só funcionaram em desfavor da oposição. Portanto, se a oposição decidir dar tiros nos seus próprios pés, a mim já não me admira nada. Costuma-se citar muito esta frase do Carlos Cardoso, que se em Moçambique chover de baixo para cima, isto também não o espantaria. Para fechar esse ponto, é importante, por exemplo, se a RENAM for a oposição na Matola, é importante, por exemplo, que António Muxanga fique na Assembleia Municipal, vira o líder da oposição da Assembleia Municipal e defende os interesses dos eleitores que o colocaram lá. Ou nem por isso? Eu tenho visto e tenho ouvido este tipo de argumento em vários círculos eleitorais, nomeadamente em relação a Augusta Maíta na Beira. Que agora foi nomeada diretora do Instituto Nacional de Gestão Nem da me parece, não me parece que o papel da Augusta Maíta seria na Assembleia Municipal
da Beira. Apesar do renovado papel das Assembleias Municipais, as Assembleias Municipais formalmente reúnem-se 4 vezes por ano. Acho que é isto que diz a lei. Ora, resumir a atividade do deputado António Muxanga a quatro intervenções na Assembleia da Matola, não sei se o seu potencial político será utilizado na sua plenitude. Depois, há que ver também a visibilidade em termos mediáticos que têm as Assembleias Municipais. Nem a Assembleia Municipal de Maputo tem grande visibilidade. A única visibilidade que conheci na altura, e estou a levantar isto porque me parece também um debate importante, e à época eu sempre estive contra o papel dual de Carlos Cardoso, que era deputado e jornalista ao mesmo tempo, ou seja, das 8 às 16 era deputado e depois das 16 vinha escrever sobre a Assembleia Municipal, não obstante sabermos que era uma posição prosélita, uma vez que ele era membro do JPC. Eu acho que tem que haver aqui um princípio de, não vou dizer de separação de poderes, mas toda a problemática do conflito de interesses, e o reportar sobre a Assembleia Municipal, o reportar dos trabalhos, não deveria ser feito por Carlos Cardoso, deveria ser feito por outro repórter da sua publicação, não obstante o seu papel importante, não obstante poder produzir comentários, o seu jornal publicar as suas intervenções, tudo isso é lícito. Agora, o reportar factual, acho que, por respeito ao jornalismo e à forma como o jornalismo deve ser feito, devia haver esta separação, mas o Carlos Cardoso tinha alguns problemas de compreender questões de conflito de interesses. Não foi o único, um dos pontos problemáticos da sua atuação como jornalista e, em última análise, como político. Houve muito mais questões de conflitos de interesse em que o Carlos Cardoso esteve envolvido, e eu, como seu colega e como seu amigo, me opus publicamente porque não estava de acordo, inclusivamente aqui dentro desta nossa casa da Mídia Cult. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para comentar sobre os recursos da oposição submetidos ao Tribunal. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos olhar para os recursos interpostos pela oposição aos tribunais. Fernando Lima, praticamente todos os recursos foram liberalmente chumbados pelo tribunal. Em teto houve um julgamento, mas o tribunal não deu provimento, argumentando que as alterações não influenciavam os resultados. Maromeu, Matola também está tudo chumbado. Isto mostra claramente que isso será chumbo até o Conselho Constitucional. Eu penso que sim, penso que há uma linha técnica que começou no STAI e na CNE, prolongou-se no Conselho Constitucional na fase preparatória das eleições, e agora estamos a ver a mesma linha a ser reproduzida nas eleições. A minha questão para os eleitores moçambicanos, que certamente acompanharam com as suas próprias inquietações os resultados eleitorais de Moatize, de Alto Molope, do Munapo, de Marromeu e da Matola, é a seguinte: será que as pessoas estão descansadas e não gostariam de serem mais esclarecidas sobre o que é que de facto aconteceu, ou chega assim?
independentemente das pessoas serem do MDM, serem da RENAM ou serem da Frelimo, porque certamente que as pessoas da Frelimo também têm as suas dúvidas num caso em que a diferença de votos são 98 votos. Agora, parece-me que as pessoas dos tribunais, não sei se é por usarem aquelas vestes que herdaram dos tribunais europeus, dormem descansados à noite por terem afastado liminarmente e com base em pressupostos processuais conhecer inclusivamente estes processos porque a ação foi interposta com atraso ou porque os pressupostos não estavam corretos. É assim, os tribunais, mais porque são órgãos do Estado, porque têm poderes que estão muito acima dos poderes normais dos cidadãos, exatamente têm a capacidade de conhecer da verdade material. E, portanto, neste caso concreto, a questão fundamental é a verdade material. Independentemente se o recurso entrou tarde. Então, se o juiz tem este poder de dizer abram as urnas, contem os votos, vamos lá ver, até pode ser por amostras, vamos lá ver em 8.000 votos nulos, vamos lá ver uma amostra de 500 votos. O juiz tem esses poderes, pode dar ordens aos órgãos técnicos para se fazer isto, para se fazerem recontagens. Então, está-se a recusar a fazer isto, não quer levantar ondas, quer ficar também ele manchado com esta interrogação se de facto aquela votação foi para este lado ou foi para aquele. Portanto, há claramente uma cumplicidade. Para já, há claramente uma cumplicidade dos tribunais no manchar destes resultados eleitorais. Não é na maioria dos municípios, mas num número considerável, 6, 7 municípios. Mas mesmo que fosse apenas um município, era importante esclarecer-se o assunto. Não podemos ficar nesta dúvida se foi assim ou se aconteceu de outra maneira. O mesmo se aplica, e por antecipação, o mesmo se aplica ao Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional, a que no passado, nas últimas eleições, decidiu repetir as eleições no Gurue. Porquê que decidiu repetir? Porque achou que, de facto, aconteceu alguma coisa que não estava certo. Mas não estava certo que até conseguiu alterar o resultado da votação. Portanto, o mesmo expediente pode ser utilizado a todos estes resultados problemáticos. Mas, em termos técnicos, há outra questão que deveria ser uma muleta importante para o raciocínio dos juízes, que é o seguinte: em vários municípios, se fosse aplicada a lei antiga, teriam que ir à segunda volta, uma vez que o vencedor não teve maioria absoluta. Ora, isto não deveria fazer os juízes ponderarem seriamente sobre os factos que puderam acompanhar na imprensa. Por exemplo, o jornal Malacha não é propriamente um órgão eleitoral, não é um tribunal. Nem me parece que alguma vez o órgão e o seu editor se tentou substituir. Mas não é importante que um órgão de informação, que teve a preocupação de reportar, de fazer aquilo que se chama uma contagem paralela, mas não só o jornal Malacha fez esta contagem paralela, em pelo menos outros 2 ou 3 municípios, se não estou em erro, há contagens paralelas credíveis feitas nesses municípios e que exatamente contrariam as contagens feitas pelo STAI. Ora, o Conselho Constitucional não deve dar crédito a essas contagens, não deve dar crédito
não deve afastar estas interrogações. Eu acho que deve proceder, porque, em última análise, os tribunais são, neste caso, agindo sobre as eleições, funcionando como tribunais eleitorais, porque não temos tribunais eleitorais específicos, deviam acalmar os cidadãos nas suas casas, no seu trabalho, porque, em última análise, os órgãos institucionais devem contribuir para o esclarecimento dos cidadãos e para que, em última análise, correspondam àquilo que foi a vontade dos cidadãos. Ou seja, houve este elemento que foi um aumento notável de votação, 60%. Então, os eleitores vão ser defraudados porque os órgãos institucionais pura e simplesmente não querem conhecer a verdade material dos factos, porque se refugiam, entregou o recurso 24 horas depois. Por exemplo, na Matola, o tribunal diz que as reclamações deviam ser apresentadas na mesa de votação. Ora, o que o MDM estava a protestar, estava a reclamar, deu-se depois, no processo de compilação dos dados pelo Não, CDE. em vários casos, aquilo que aconteceu na contagem intermédia. Por exemplo, no caso de Marromeu, desapareceram urnas. as 10 urnas. Mas no caso de Alto Moloque, de Moatize e do Munapo, são claramente situações de contagem final dos votos. Então, como é que uma pessoa podia apresentar o protesto na mesa se essa pessoa concordou que aconteceu na mesa? As suspeitas de fraude só aconteceram a posteriori? É completamente ridículo. Não, os tribunais estão a prestar um mau trabalho à democracia, e se o Conselho Constitucional alinhar no mesmo espírito, mais uma vez está a prestar um mau trabalho à democracia aos atos eleitorais em Moçambique. Não vamos assistir, continuando aqui a falar dos tribunais, também metemos um pouco a CNE e também o Conselho Constitucional. Não vamos assistir aqui arranjos também de secretaria no processo de requalificação dos votos nulos. Por exemplo, temos na Matola um maior número de votos nulos, são 8.000, uma representação que pode vir a dar mais 1 ou 2 membros a Frelimo e governar de forma tranquila. Francisco, o problema é o seguinte: houve uma alteração legal à questão da requalificação dos nulos que, de algum modo, resolve os problemas e as inquietações da Comissão Nacional das Eleições. Não há mais requalificação de nulos ao nível da CNE. Isto é feito logo na mesa mais. Só são objeto de discuto aqueles votos que são os votos protestados. Ou seja, se é nulo, não se altera a sua condição de nulo. Só os protestados a que são objeto de análise nos apuramentos intermédios, neste caso nas comissões eleitorais de cidade e distritais. Isto significa que também ao nível da educação dos delegados de lista tem que haver um melhor treino, porque logo nas contagens todos ou uma parte dos votos nulos tem que ser imediatamente protestados para entrarem nesta categoria de votos protestados. Agora, a questão, mais uma vez, tem que ver com verdade material e bom senso. Numa cidade como a Matola, tudo bem que há uma zona de ruralidade na Matola, mas será que é admissível haver 8.000 votos nulos? E quase 2.000 em branco. Aquilo que nós temos a expectativa é que o juiz seja esta pessoa de inteligência mediana, de sentido de julgar mediano, como um bom pai de família. Então, se isto é objeto do nosso questionamento, se é objeto do questionamento
do cidadão comum. Não deve ser também uma inquietação. Porquê que não pode ser uma inquietação do juiz? Ora, é problemático para o juiz o número de 8.000 votos não ser problemático. Repito, não era sequer necessário ir buscar e olhar para os 8.000 votos. Bastava fazer-se uma amostragem. Muitas vezes, por amostragem, dá para exatamente perceber o tipo de anomalia que houve em relação aos votos nulos. Como também, quer em grandes círculos eleitorais, como em pequenos círculos eleitorais, basta acompanhar-se a votação em 2, 3 mesas numa votação, percebe-se claramente o sentido de voto do eleitorado. E muitas vezes, no maior círculo eleitoral, é preciso combinar, por exemplo, cidade de cimento, cidade o subúrbio, e combinar e cruzar os dados. Mas, por amostragem, claramente uma pessoa pode compreender qual é o sentido de voto. Vamos à comunicação do Presidente da República. Foi esta quinta-feira. Os resultados ainda não foram anunciados pelo CNE e o Conselho Constitucional também ainda não os homologou. Entretanto, o PR, numa comunicação à nação, já avaliou as eleições, disse que a democracia e o povo foram os grandes vencedores. Como é que analisa esta comunicação, Fernando Lima? Era oportuna para acalmar certos setores? Eu penso que sim, em última análise, ou seja, nós temos um país em que há sempre esta expectativa e o que é que o Presidente pensa em relação a esta problemática. Portanto, o Presidente andou, de algum modo, um pouco a leste das campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais foram deixadas para os membros da Comissão Política da Frelimo. O Presidente não se envolveu diretamente na campanha, quanto a mim, para depois assumir este papel de árbitro, embora em Moçambique seja difícil fazer o Presidente a fronteira entre o Presidente da ser República, o tal de árbitro, quando ele também é o Presidente do Partido Frelimo. Inclusivamente, a própria asserção de que o Presidente é o Presidente de todos os moçambicanos, é verdade que é o Presidente de todos os moçambicanos, mas, dado este ênfase que se dá às suas funções partidárias, à sua opção partidária, é mais difícil esta percepção de um Presidente que foi eleito com base em cores partidárias, depois ser o Presidente de todos os moçambicanos. Mas, indo concretamente à comunicação presidencial, penso que o objetivo central foi equilibrar as declarações do Ossuf Momad, que teve uma postura muito mais agressiva em relação à forma como as eleições ocorreram, levantando questões pertinentes e objetivas sobre vários incidentes ao longo da campanha e do próprio dia das eleições. Portanto, o Presidente tentou, de algum modo, equilibrar esta outra intervenção da oposição, tentando mostrar que tudo esteve bem, que tudo decorreu com normalidade, não obstante alguns incidentes de percurso. O Presidente tem também outra função, que é falar para a comunidade internacional. A comunidade internacional é crucial, não só pelo papel que tem em termos de apoios bilaterais ao desenvolvimento do país, mas também no apoio específico em relação ao processo de paz. Ora, uma das coisas que o Ossuf Momad, enquanto coordenador da RENAM, colocou em cima da mesa é exatamente ligar o processo de desmilitarização à forma
como decorreram as eleições, e isso claramente tem a ver com a comunidade internacional, que está muito envolvida neste processo de paz e muito envolvida, ou potencialmente muito envolvida, nesta parte final, que é a parte da desmilitarização. Vamos fechar os temas políticos com a reabertura do Parlamento, reabriu nesta quinta-feira, e com ele também regressaram as habituais farpas pós-eleitorais. A Frelimo saudou o processo eleitoral. Renamo, num discurso muito forte da Ivone Soares, fala de demasiadas irregularidades. O MDM afirma que os agentes de segurança e da ordem pública transformaram-se em atores do processo. Já falávamos antes aqui, por esses discursos não há espaço para falar de eleições livres, justas e transparentes. Eu penso que as intervenções no Parlamento dão-nos dois países com cores completamente diferenciadas, ou seja, há um país visto pelas lentes da Frelimo e da senhora Margarida Talapa, e depois há um outro país que é visto através do olhar de Ivone Soares e de Lutero Simango. Como é evidente, as eleições estão ainda em cima da mesa. Isto seria inevitavelmente o prato forte da abertura do Parlamento, e assim aconteceu. Portanto, claramente há muita coisa que não correu bem neste ato eleitoral, e há questões que são inaceitáveis que tenham acontecido. Os agentes eleitorais, os órgãos eleitorais têm uma grande experiência em eleições em Moçambique. Dispensamos assessores internacionais para fazer eleições, mas também eram dispensáveis muitas das sujeiras que aconteceram nestas eleições e que são completamente inaceitáveis, e, em última análise, no fim do dia, isto prejudica a democracia e causa desconfianças em relação ao eleitorado. É assim, se nós analisarmos, os municípios problemáticos serão 6 ou 7, mas na percepção popular não adianta nós votarmos num determinado partido, porque no fim do dia o resultado é sempre o mesmo. Ora, isto é mau e levanta muitas interrogações em termos de eleitorado. Muito bem, vamos voltar para a última parte desta segunda parte com temas econômicos. Maliane, que esteve a participar em Bali, na Indonésia, nos encontros anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, diz que está seguro que o acordo com os credores vai fechar no final do ano. Está quase, Fernando Lima, para fecharmos este assunto bicudo e responsável pela crise que o país está a viver agora. Depois deste tema vamos comentar também a dívida soberana que o Estado vai contrair para a ENH. Bem, o Ministro das Finanças, quando faz estas declarações, é essencialmente um político, não é um técnico envolvido nas negociações. Aliás, o próprio Ministério das Finanças até tem assessores internacionais a lidar com estes assuntos. E, portanto, o Ministro das Finanças de Moçambique tem que pôr a sua melhor face para transmitir otimismo aos moçambicanos, ao Governo, aos seus parceiros, e também passar uma mensagem positiva em relação às suas contrapartes, neste caso os credores. A questão importante é que não há uma posição imobilista de ambos os lados, ou seja, da parte dos credores e da parte do Governo moçambicano. Portanto, está-se a negociar, há várias propostas em cima da mesa, houve uma evolução dessas mesmas propostas, o que mostra que Moçambique, enquanto governo,
tem interesse em resolver este assunto. Ou seja, em termos internacionais, a posição de Moçambique melhorará muito se uma parte das suas dívidas estiver sanada. Sanada não em termos da dívida ser paga, mas da dívida ter uma negociação, e uma negociação em que há um acordo entre as partes. Isto é extremamente importante. Portanto, para já é isto que o Ministro está a dizer. Se estamos muito longe ou perto de um acordo, a minha percepção é que não estamos ainda perto. Mas aquilo que o Ministro tenta transmitir é que estamos muito perto de um acordo. Aliás, o fim do ano é já ali ao virar da esquina. Precisamos de mais 2 meses para fechar o ano fiscal moçambicano. Muito bem, vamos agora só para o último tema, tem que ver com a dívida que vai ser emitida, 2 mil milhões de dólares, para a ENH financiar as suas participações nos projetos na bacia do Rovuma. Este pedido está no orçamento, vai ao Parlamento. Há mais abertura, há mais transparência depois daquilo que aconteceu com as chamadas dívidas ocultas, onde o Parlamento foi contornado. Bem, claro que há mais abertura, mas também é muito mais pacífico ao obter-se uma garantia soberana para uma empresa que é a nossa bandeira nos projetos do gás. Ou seja, se a ENH não estivesse lá, o gás estava todo entregue às multinacionais. Portanto, o apoio que se pretende dar à ENH não é para comprar sistemas de radar, barcos, lanchas torpedeiras, forças especiais de intervenção, é para a ENH estar em parceria com outras empresas e participar nos projetos de gás, como no passado, por exemplo, o IFC, uma instituição ligada ao Fundo Monetário Internacional, apoiou Moçambique para que Moçambique participasse no projeto do alumínio da Mosal, onde tem uma participação minoritária. Portanto, até aí, em termos dos pressupostos técnicos, em termos dos pressupostos teóricos, em termos dos pressupostos de soberania, está tudo correto. A questão que tem que se colocar é: quando as agências de rating consideram que Moçambique está em incumprimento seletivo, quando consideram que Moçambique, em termos financeiros, é lixo, como é que Moçambique vai aos mercados internacionais? Claro que aos mercados internacionais é possível ir, mas depois tem que se ver a que juro Moçambique vai aos mercados internacionais, se é que inclusivamente tem interlocutores que estejam de mãos abertas para acolher as propostas de Moçambique. Portanto, esta será, digamos, será o desafio mais importante que o Governo e a ENH vão enfrentar, ou seja, qual a resposta que os mercados internacionais vão dar à necessidade imperiosa de a ENH se financiar para participar nos projetos do gás. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde analisamos e comentamos sobre o processo político eleitoral. Eu sou Francisco Carmona, André de Santos encarregou-se da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.